Isso aí, meus queridos. Acordei 5 da manhã, horário de verão, tô destruído, cara. Já fui pra várias cidades e voltei pra Florianópolis e pensei, vou dormir? Não! Vou atender a galera que tá querendo uma revisão de estatística para o Enem. Então vem comigo, deixa de ser frouxo. Estatística, não quero te ensinar grandes coisas, eu quero só revisar. Não é agora na reta final que nós vamos salvar a tua vida, né, meu querido? Estatística, aquilo que o Estado usava para poder tomar decisões e atender às demandas do grande público. Então, meus queridos, vem comigo que eu quero discutir contigo um pouquinho de estatística. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar nas nossas notas. Uma escola faz 5 avaliações no primeiro semestre e 5 avaliações no segundo semestre. E, curiosamente, essas avaliações, a nota máxima é 6. Um jovem no primeiro semestre tira um 1 para começar o ano muito bem, tira um 2 depois, vai melhorando, tira um 3, depois ele tira um 4, e tira mais um 4 e fecha o primeiro semestre. Depois do segundo semestre, com a certeza de que ele ia melhorar, ele tira um 5, depois ele tira mais um 5, e beta, tira mais um 5, e fecha o semestre tirando um 6, veio se recuperando, ninja. Seria interessante a gente lembrar como é que a gente organiza esses dados em uma tabela de frequências. Eu poderia colocar aqui então a nota que ele tirou, cada uma das notas que ele tirou, e colocar do lado a frequência absoluta, quantas vezes ele tirou cada uma daquelas notas. A nota 1 ocorreu uma vez, a nota 2 ocorreu uma vez, a nota 3 ocorreu uma vez. A nota 4 ocorreu 2 vezes, a nota 5 ocorreu 4 vezes e a nota 6 ocorreu uma vez. Lembrou o que é frequência absoluta? É o número de vezes que a coisa aconteceu. Nada demais. O que seria uma frequência relativa? É tu dividir a frequência absoluta pelo número total de vezes que a coisa aconteceu. Ocorreram 10 notas, né? Certo? 10 elementos. 1 dividido para 10, 1/10 ou 0,1. 1 dividido para 10, 1 dividido para 10, 2 dividido para 10. Observem que se eu somo as frequências relativas, o resultado dá 1. Frequência relativa, nada demais, né? Tu pega a frequência e divide pela soma das frequências. Se eu multiplicar por 100, eu passo para porcentagem. 10% das notas foram 1, 10% das notas foram 2, 10% das notas foram 3, 20% das notas foram 4, 40% das notas foram 5 e 10% das notas foram máximas, 6. Se eu somo tudo dá os 100%, né? Como era de se esperar. Nada demais até agora, né? Frequência relativa, frequência absoluta e porcentagem. Outra coisa muito clássica é pedirem a média. E aí média tem várias formas, né? Média aritmética é a mais comum, aritmética. Média aritmética, na verdade é só tu somar o número de notas e dividir pelo número total de notas. Somar todas as notas, perdão. Então tu vai pegar a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3. Para não precisar somar a nota 4 mais a nota 4, eu faço 2 vezes a nota 4. 4 vezes a nota 5, mais uma vez a nota 6. Então, eu vou dividir pelas 10 notas, né? Soma o número de notas e divide, soma cada nota e divide pelo número total de notas. Nós temos aqui 20, 28, aqui é uma multiplicação, né? 28, 29, 30... 36, 79, 40. 40 dividido para 10 deu 4. A média aritmética deu 4. Qual é a interpretação dessa média aritmética? Se ele fosse tirar uma nota só o tempo inteiro, né? E se todas as notas tivessem o mesmo peso, então a nota seria sempre 4, 4, 4, 4, 4. Beleza? Bom, outra coisa que alguns colégios fazem é dar um peso diferente para cada uma das notas. Aí a gente chamaria de média ponderada. Média ponderada. Média ponderada, então vamos supor que no primeiro semestre o peso das notas seja 1.
e no segundo semestre o peso das notas seja 2. Tem muitos colégios que fazem isso para obrigar que o aluno, né, tenda a melhorar o desempenho. Como é que ficaria essa média ponderada? Eu pegaria a nota 1 e multiplicaria pelo peso dela, que é 1, a nota 2 e multiplicaria pelo peso dela, e assim sucessivamente. Cada uma das notas do primeiro semestre vão ser multiplicadas por 1. E cada uma das notas do segundo semestre vão ser multiplicadas por 2, já que elas têm peso 2. Só que em vez de dividir por 10, eu tenho que dividir pela soma dos pesos. Aqui eu tenho 5 notas com peso 2, 2 vezes 5, 10. Mais 5 notas com peso 1, mais 5, dá 15. 10 mais 5, 15. A soma dos pesos é 15. Então a nossa média ponderada daria 5 vezes 2, 10, vezes 4, aqui nós temos 40. 40, mais 8. Aqui a soma vai dar igual antes, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu tenho 14. Com 12, 26. Com 40, 66. 66 quinzeavos. A nossa média ponderada. Se fosse 60, vamos dividir para 3 em cima e embaixo, né? Vai dar 22 quintos. Então vai dar 4,4. Professor, por que a média ponderada deu maior do que a média aritmética? Porque como ele foi melhor no segundo semestre, que o peso era o dobro, ó, então puxou a nota dele para cima. Média ponderada. Nada demais, né? Tranquilinho a revisão até agora? Continuando então, o que é moda? Moda é a nota mais comum que ele tirou. Como ele tirou 4 notas 5, a moda é 5. O que é a moda de se vestir? É o que a galera mais veste, é o mais comum de se usar. Mesma ideia em estatística, moda, a coisa que tem a maior frequência absoluta ou relativa. Outra, mediana. O que é mediana? A gente coloca os dados todos em ordem crescente ou decrescente e pega o termo central. O termo central aqui não tem, né? Porque se é um número par de termos, o quinto e o sexto termo é que estão dividindo o meio. Então eu vou fazer a média desses dois termos centrais. 4 mais 5 dividido por 2, que dá 4,5. Se fosse um número ímpar de termos, seria o termo central. Isto que é a mediana. A gente ainda poderia falar da média geométrica, só por curiosidade. Média geométrica. Média geométrica é a gente multiplicar todos os termos e extrair a raiz de índice igual ao número de termos. Nesse caso eu não vou calcular porque demoraria muito, mas seria a raiz de índice 10, a raiz décima, de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 4 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 6. Isso aqui é média geométrica. Não custa lembrar, tem ainda a tal da média harmônica. O que é a média harmônica? Média harmônica é o inverso da média dos inversos dos números. Então, já que são 10 termos, vai ficar 10 dividido. Então tu vê, o 10 não vai no denominador, o 10 vai no numerador. Por isso que é o inverso da média. Dos inversos dos números. Então, 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 6. Meu Deus! Média harmônica é o inverso da média dos inversos dos números. Então eu inverti todos os números, inverti, somei tudo e coloquei o número de termos em cima. Média harmônica, só para a gente saber que existe. Muito raro de ser cobrado. Agora, uma coisa que o Enem gosta de cobrar a noção é uma medida de dispersão muito famosa chamada variância.
variância. A variância seria a média dos quadrados das diferenças de cada dado estatístico em relação à média. Não entendi, professor. Vou fazer a continha para te mostrar o que é variância. A variância, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Vou pegar a média que é 4. Vou pegar a média, vou subtrair da média cada um dos dados e vou elevar ao quadrado. Então vou pegar a média que é 4, vou subtrair o 2 e vou fazer ao quadrado. Vou pegar a média que é 4, vou subtrair o 3 e vou elevar ao quadrado. E vou fazer isso até o final. E depois vou dividir por 10, que é o número de termos. Então, variância é a média dos quadrados das diferenças de cada termo pela média. Só que observem que a variância, ela não teria a mesma unidade das grandezas utilizadas. Por exemplo, se essas grandezas fossem metros, né, uma unidade que fosse metro, por exemplo, a variância teria uma unidade de metro quadrado. E por isso que, eventualmente, a gente prefere calcular o desvio padrão. Desvio padrão. O que seria o desvio padrão? Seria a raiz quadrada da variância. Então, se eu chamar a variância de sigma, que é bastante comum, o desvio padrão seria a raiz quadrada da variância. Tá, professor, para que eu vou querer saber a variância de um certo conjunto de dados estatísticos? A variância é uma medida de dispersão. Quanto menor é a variância, quer dizer que mais próximos da média os resultados foram. Quanto maior a variância, mais dispersos, mais afastados da média foram os resultados de maneira geral. Então, é uma medida de dispersão que a gente chama. Se a gente quiser, por exemplo, um atirador que tenha um bom índice de acerto lá nas Olimpíadas, no arco e flecha, por exemplo, nós queremos um atirador, então, com menor desvio padrão. Claro, né? E que a média dele seja o centro do alvo, né? Então, desvio padrão, uma medida de dispersão, obtida a partir da raiz quadrada da variância. Então fizemos só uma revisãozinha dos principais conceitos abordados em estatística. E aí no nosso próximo encontro, como combinado, nós vamos começar a fazer questões clássicas do Enem para a gente começar a sentir o clima. A dica mais importante nessa reta final, manter a tranquilidade e a frieza. Beijo, boa noite galerinha, vai descansar que já tá tarde.